Legal, pessoal. Agora eu vou falar sobre a pergunta número 3, mas é importante que vocês entendam que a pergunta número 3, a 4 e a 5, elas estão, de certa forma, interligadas, porque elas vão estar sempre relacionadas a trabalho, estudo e imigrantes. E esses três grupos interagem bastante, porque na maioria das sociedades, o estudo ele é o que? Uma premissa, ele é um estágio anterior ao mercado de trabalho, ou seja, quando você se prepara para exercer uma função na sociedade. E o trabalho em si é o que as pessoas fazem no seu dia a dia, que produz valor, que produz dinheiro, produz material, produz conhecimento. E os imigrantes, eles entram como um valor, uma parte disso. Então, a primeira pergunta da Mariana, que a Mariana passou, foi se existe uma desigualdade salarial e até mesmo de carga horária entre os estrangeiros. E se, de certa forma, eles seriam explorados pelo governo, multinacionais e até empresas privadas. E, na verdade, um lado bom é a Austrália vai meio que na contramão do mundo. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, e de certa forma até um pouco no Brasil, agora com a imigração de pessoas de, da América Espanhola para o Brasil, é, a população local nesses países ela tem um entendimento de que, poxa, o migrante está vindo aqui roubar o meu trabalho, roubar a minha riqueza, roubar o que o país tem para oferecer. E a Austrália vai na contramão porque a Austrália entende que o imigrante ele vai lá para contribuir, para adicionar valor a essa sociedade. E um pouco disso se dá ao fato que a Austrália ela tem uma economia muito forte, uma economia que nos últimos 20, 25 anos não teve recessão, não teve sempre crescendo, às vezes crescendo menos, às vezes quase parando ali, mas não teve recessão. Então quando a gente teve a crise dos ataques de Nova York em 2001, a economia da Austrália passou meio que ilesa. Quando teve a crise da bolha americana de mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2008, a Austrália continuou ok. Quando agora o mundo meio que passa por uma certa. Não o mundo, mas sim a América Latina passa por uma crise do esgotamento do modelo progressista, modelo mais social progressista, e agora se encontra uma recessão econômica, num momento econômico ruim, no Brasil, Argentina, Venezuela, enfim, vários países, e um mercado americano, meio em conflito com a China, a Austrália continua crescendo. E o país cresceu muito mais que a população. Ou seja, as empresas cresceram e não tinha pessoa para trabalhar. Então a Austrália teve que importar gente, teve que importar trabalhador. E aí que vem a questão, né? No geral, o trabalhador estrangeiro na Austrália, ele ganha mais dinheiro do que o trabalhador local. Por quê? Que ele vem com uma visão de mundo mais aberta. Ele vem com uma visão de mundo mais experiente. O trabalhador brasileiro, por exemplo, e de outros países, ele vem do mercado mais cascudo, do mercado mais ruim. O Brasil é cheio de problema, enfim, outros países são cheios de problemas, e a gente lidando com esses problemas, a gente fica mais experiente, a gente fica mais manjado, a gente fica melhor para o mercado. E então assim, a gente vem numa condição muito melhor. E então assim, não existe exploração pelo governo, não existe exploração pelas multinacionais. Pelo contrário, essas empresas pagam mais para ter os imigrantes porque o imigrante consegue fazer um trabalho que às vezes não tem na mão de obra australiana. Até mesmo porque, assim, esse é um lado legal assim, que eu vou ter que falar agora. A mão de obra na Austrália ela se divide meio que em dois grupos. Você tem aqui o white collar, que é o colarinho branco, e o blue collar, que é o colarinho azul. O colarinho branco, ele é basicamente pessoas que foram para a faculdade, que trabalham com administração de empresas, negócios, economia, médicos, contadores, enfim, essa parte mais burocrática da economia, da sociedade. E o blue collar, ele vem do macacão, ou seja, pessoas que trabalhavam no chão de fábrica, que eram operários, pedreiros, encanadores, enfim, a maior diversidade de trabalhos que não existe, não demanda muita qualificação acadêmica, mas demanda
treinamento, conhecimento na área, e é um trabalho mais corporal. Então, a mão de obra na Austrália é muito dividida nesses dois grupos. E ambos recebem muito imigrantes. E o imigrante adiciona valor em ambos. Mas essa divisão é importante porque talvez essa divisão gere um pouco de tensão, não racial, mas um pouco de preconceito, e até na maneira como se trata, né? Quando uma pessoa como eu vem trabalhar no escritório, eles chamam de expat, seria um expatriado. E quando a pessoa vem trabalhar num trabalho mais informal, trabalho braçal, eles chamam de imigrante. E talvez não tenha muito preconceito, até mesmo porque, seja você uma pessoa que trabalha no escritório, uma pessoa que trabalha na obra, o seu nível de renda vai ser muito parecido. Todo mundo na Austrália vai ter uma vida boa. Não importa a sua profissão, você vai conseguir ter lá seu carrinho, seu apartamento, sua casinha, vai curtir a vida, vai no show aqui, vai fazer uma viagenzinha lá. Então, assim, todo mundo desfruta de uma qualidade de vida muito boa na Austrália. Razão até pela qual a Austrália teve que importar pessoas que precisam de uma formação melhor, uma formação acadêmica mais completa. Por quê? O cara na Austrália tem 18 anos, ele para pensar, pô, para que eu vou fazer faculdade, ficar 3, 4 anos estudando, pagando para isso, se eu posso, sei lá, ir trabalhar no McDonald's e ter uma renda muito parecida. Então, assim, um dos problemas foi esse, que a população local não tinha muito interesse em fazer faculdade, em se educar muito. Então, pô, não vou ficar lá 4 anos estudando, lendo livro. Eu vou estudar aqui como ser pedreiro, carrega uns tijolos e a vida é a mesma. Então assim, esse é um aspecto legal. É, esse termo de questão de é imigrante, é expatriado, ele veio mais da época do pré-guerra, porque quem vinha para a Austrália antes das guerras mundiais, da Segunda Guerra Mundial, era basicamente pessoas do Reino Unido. Eram pessoas que vinham da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales, da Irlanda. Então, como eles iam para a Austrália, eles falavam a língua local, eles tinham mais acesso às faculdades e trabalhos mais acadêmicos, mais intelectuais. E eles se consideravam expatriados porque, até aquele momento, a Austrália era meio que parte da Inglaterra. Então, eles se sentiam fora da pátria mãe deles, mas eles estavam num país muito parecido. E os imigrantes, não, eles iam de outros países, da Itália, Portugal, agora mais recentemente da China, da Ásia, do Brasil, da América Latina. E eles sim se consideram imigrantes porque eles não estão numa extensão do que seria o Reino Unido, eles estão num país totalmente diferente. E aí, pela questão da linguística mesmo, da língua, né, de não conseguir, de não falar um inglês nativo, eles ficavam mais reservados aos trabalhos menos intelectuais, até mesmo porque eles não tinham diplomas de contabilidade, de medicina, nos padrões ingleses. E, e é isso que meio que define como é que é a questão do imigrante. Seja um imigrante que trabalha numa posição mais intelectual, no escritório, ou um cara que trabalha na obra, trabalha como entregador, enfim, trabalho operário, ambos são muito bem aceitos na Austrália. Ambos, no geral, ganham o mesmo ou mais, porque os que ganham mais são os que conseguem adicionar mais valor, conseguem fazer o que a população local não faz. E todos são muito bem-vindos na Austrália. E sim, existe um pouco de exploração de grupos específicos. No geral, são empresários, imigrantes, que acabam explorando imigrantes do próprio país. Ou seja, é muito comum aqui, você vai no restaurante chinês, no restaurante da Indonésia, indiano, enfim, todo mundo é chinês, todo mundo é indiano, todo mundo a mesma língua, e o cara acaba pagando para o empregado ali menos do que deveria pagar pela lei, ou não paga hora extra, mas esses são problemas muito pequenos, eles são muito específicos, não é comum. Quando tem, dá problema, e a lei pune as pessoas, pune os empregadores, e às vezes até um problema é que o país acaba importando. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da 7-Eleven, que é uma loja de conveniência japonesa, e está presente no mundo todo, e é muito grande aqui na Austrália, e ela opera no modelo de franquia, ou seja, a pessoa franqueada, ela é meio que sócia da empresa. Só que ela que decide como que a empresa opera ali.
E assim, na Austrália, muitos indianos trabalham na 7-Eleven, porque por causa do passado da Inglaterra na Índia, os indianos chegam na Austrália com inglês melhor que a maioria do resto dos imigrantes. Então eles trabalham na 7-Eleven como caixas, como atendentes, que eles falam com as pessoas, e cobram, fazem, enfim, pegam os produtos. E a Índia tem a questão das castas. Você tem as castas do casta X, Y, Z, e existe uma submissão de uma casta a outra. A submissão de um ser humano a outro, ela é comum na Índia. E aqui na Austrália, o que estava acontecendo? Algumas lojas da 7-Eleven, o dono, que é um indiano, ele contratava outros indianos, pagava o salário inteiro, como manda a lei, o salário mínimo é 20 por hora, 25 por hora, pagava isso, pagava hora extra, e o empregado era obrigado a devolver por fora, por baixo dos panos, parte desse dinheiro para o empregador. Ou seja, ele recebia abaixo do que a lei mandava, e é um sistema que assim, é muito difícil da lei pegar, porque o cara indiano que ele se submeteu a esse modelo, ele tem medo de ser deportado, ele tem medo de ser preso, ele tem medo de abrir o bico, né, de relatar o esquema, e ele sofrer represálias e punição. E, enfim, mas isso veio ao público e teve uma repressão muito grande. A 7-Eleven do Japão teve que cancelar franquias, pessoas foram presas, pessoas foram obrigadas a pagar esse dinheiro que pertencia a eles, e aí diminuiu. Ou seja, quando existe exploração, no geral, é de pequenas empresas baseadas, ou de pequenos empresários imigrantes explorando pessoas do próprio país, porque ele conhece aspectos da cultura que permite que isso aconteça. E quando é descoberto, causa problema para as pessoas. Mas no geral o cenário é muito bom, por isso que eu estou aqui. Eu vim do Brasil para cá, encontrei muitas oportunidades, eu ganho mais do que a média dos australianos porque eu adiciono mais valor. A minha experiência no Brasil, as durezas, as adversidades do Brasil me fez um executivo mais preparado do que um executivo que nasce na Austrália, com poucas adversidades, com poucos desafios, porque a vida aqui é muito simples, não tem muito problema. Isso aí, pessoal. Um abraço.